Saudações em Cristo Jesus, nosso Mestre e Senhor. Damos início à nossa gravação do nosso Evangelho no Lar, de número 4. Damos graças a Ele, a esse Deus Pai, sabedoria suprema, causa primária de todas as coisas. É um Deus único de amor e nada existe fora deste amor. Chama Ele o nome que você quiser, mas Ele é um Deus único de amor e que nada existe fora deste amor. Em nome do Senhor Jesus, damos início ao nosso estudo do Evangelho no Lar, capítulo 1. Não vim destruir a lei nem os profetas. Convidamos a todos, aonde você se encontra, em qualquer lugar deste planeta Terra, unido, que nós somos uma só família. Família que ora unida, permanece unida. Elevamos os nossos pensamentos ao plano superior, a Deus nosso Pai. Porque segundo o Mestre Jesus, Ele sempre nos ouve, por mais simples que seja a nossa oração. Se você tem alguém, conhece alguém que precisa de oração, apresente o nosso planeta Terra, o país em que nós vivemos. Porque segundo o Mestre Jesus, tudo é possível àquele que crê. Portanto, basta somente crer. Crê e verás a glória de Deus. Porque unidos nós venceremos, mas separado, como quer as religiões e a política, seremos derrotados. Em nome do Senhor Jesus, falamos com Deus. Amado Deus, Pai da eternidade, sabedoria suprema, causa primária de todas as coisas. Em nome do Teu Filho amado, Jesus de Nazaré. Neste momento, unimos todo o nosso planeta Terra em oração, pedindo paz para o nosso planeta, paz para o nosso país, para a nossa família, para nossas crianças, nossos jovens, as nossas irmãs, principalmente aquelas que são perseguidas, caluniadas, por causa das religiões radicais que matam em nome de Deus, persegue e humilha a mulher, simplesmente por ela ser mulher. Oramos pelos nossos irmãos idosos, aquele que não mais trabalha, agora eles dão trabalho. Em nome do Senhor Jesus, Senhor, damos o início a este Evangelho no Lar, do nosso grupo ecumênico, o caminho do amor, a semente de luz. Saudações fraternas a todos os nossos irmãos e irmãs, amigos e amigos do planeta Terra. Graças a Deus estamos juntos mais uma vez. Hoje nós vamos continuar o nosso estudo. Estamos estudando o capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, Não vim destruir a lei. Hoje nós vamos para o item, que é o tempo da regeneração. O tempo da regeneração não, a nova era, que começou em João Batista e consolidou na cruz do Calvário. Com a nossa canção de hoje, para amenizar. Lembrando que entra no YouTube, Caminho do Amor, Francisco Pedro, Semente de Luz, música. Todas as nossas músicas estão gravadas no YouTube. São 20 canções da nossa autoria, do nosso grupo. Hoje eu vou entoar, já que o capítulo é a nova era, vamos cantar a música que é a nova era.
chegou, Jeová mandou Moisés naquele dia para libertar o seu povo da escravidão e da idolatria. Mas eles não aceitou, sempre os rejeitou. Assim exclamou o profeta Isaías, que a solução da salvação era a vinda do Messias. Que a solução da salvação era a vinda do Messias. E a solução da salvação era a vida do Messias. O Messias chegou, novamente os rejeitou e mataram a fonte de luz. Novamente se corrompia com a grande cruzada a Inquisição e com a idolatria. Mas os que diz cristão, com a Bíblia na mão, duela irmão contra irmão. Assim se cumpre as profecias, a agonia na religião. Assim se cumpre as profecias, a agonia na religião. Assim se cumpre as profecias, a agonia na religião. Nova era chegou e começou depois de João. Jesus chegou, nos ensinou que fora do amor não há salvação. Jesus chegou, nos ensinou que fora do amor não há salvação. Jesus chegou, nos ensinou que fora do amor não há salvação. Nome de Deus seja eternamente louvado, glorificado e enaltecido. Primeiramente, damos graças a Deus por estarmos por aqui. Queremos convidar a todos vocês, onde vocês estiverem, todo dia do nosso Evangelho, que nós fazemos uma vez por semana. Se você não faz, faça aí. Escolha um dia da semana, um horário em que você possa não ser atrapalhado, né? Convida os familiares, não deve obrigar a ninguém a participar, tem que respeitar o livre-arbítrio de cada um. Usa, se melhor possível, é o Evangelho de Jesus segundo o Espiritismo, porque é uma coletânea, uma conclusão dos 4 evangelistas. Porque você vai estar no Evangelho segundo o Espiritismo,
o Evangelho segundo Mateus, Evangelho segundo Marcos, Evangelho segundo Lucas, Evangelho segundo João. É a conclusão da parte moral desse Evangelho. Então você não abre no acaso, não. Quando você vai fazer uma visita especial, sim, você pede para que a pessoa abra por acaso. Mas, quando você está fazendo o Evangelho, estudando o Evangelho, é melhor que você estuda o capítulo por capítulo, item por item. Por exemplo, nós hoje estamos fazendo o 4º item, que é o tempo da nova era. A nova era que começou com João Batista. Nós saudamos os nossos irmãos da Itália, dos Estados Unidos, de Portugal, nossos irmãos da Bolívia, principalmente, né? A nossa irmã Yasmina, a nossa irmã Chile, que é lá da Santa Cruz de la Sierra. Nós falamos o nome da irmã, e não falamos outro, porque as irmãs comunicam conosco. Nós sabemos que é a nossa irmã. Você, onde é que você está também? Faça um comentário aí no Facebook. Fala onde é que, qual é o país que você está, em qual cidade, qual é o seu nome. Então, no próximo Evangelho, nós falamos do teu país, do seu nome. Tá bom? Nossa irmã de Portugal, nossa irmã lá de Calgotá, que é a Colômbia. O Evangelho de Jesus é a continuação, queridos irmãos, da Casa do Caminho. A Casa do Caminho, que não foi criada, foi começada por Jesus, na casa de Pedro. A Casa do Caminho era na casa de Pedro, na praia da Galileia, lá na Galileia. Foi a única igreja que Pedro fundou. Quando Jesus voltou para o plano espiritual, João e Pedro tentou seguir a igreja, mas foram expulsos da igreja por causa do nome de Jesus. É o que acontece no dia de hoje. Jesus está sendo expulso das igrejas. É isso que nós vamos falar. Nós estamos no item, deve ser o item 11, que é a introdução dos espíritos, né? Que é a nova era. O que é nova era? No livro, na Bíblia, na segunda parte da Bíblia, que é de tradução de João Ferreira de Almeida, tem 27 livros, que é Mateus, Apocalipse. Os 39 livros do Velho Testamento, meu irmão, terminou na cruz do Calvário. O Senhor Jesus, ele encarnou no planeta Terra, no corpo de homem, para nos libertar da escravidão religiosa. Porque a primeira aliança era uma escravidão. Você é obrigado a seguir, você é ameaçado. O Senhor Jesus, ele veio para nos libertar e nos libertou. Portanto, se você realmente quer ser um verdadeiro cristão, quer seguir a Cristo, aceitar Jesus, aceita Ele e começa a seguir, a pregar de Mateus, Apocalipse, Novo Testamento, que é a nova era. Não é, meu irmão, que a primeira aliança não serve. Ela serviu para eles, para o povo de Moisés naquele tempo. Moisés começou, Jesus continuou. Não está estudando o capítulo 1. Jesus fala, vocês pensam que eu vim destruir a lei de Deus e os profetas? Não, eu vim corrigir aquilo que a igreja distorceu. Aquilo que a igreja manipula. Porque a igreja, ela tem a trindade do mal. Sabe qual é a trindade do mal? Lembra bem, presta atenção, você, meu irmão religioso. Quando você perceber isso, que o homem
homem e a mulher, tem a trindade do mal: egoísmo, orgulho e preconceito. Enquanto nós tivermos preconceito, estaremos nas trevas. Meu irmão religioso, se você tem preconceito, você é anticristo. Você é contra a doutrina de Jesus. Porque o Senhor Jesus veio para nos unir. Aquilo que a igreja e a política separou. Você compreende? É isso. Então, começou em João Batista. João escreve que começou lá pelo lado de Betânia, na margem do Rio Jordão. Um profeta estranho. O maior profeta. Nele, segundo João Evangelista, terminou a lei e os profetas acabou em João Batista. Hoje nós não precisamos de profeta. Hoje nós não precisamos da lei do homem, nós precisamos da lei de Deus. Que nós já explicamos. A Carta Magna, os 10 mandamentos, se transformou em 3 capítulos da bem-aventurança e o Sermão da Montanha, que é capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. É só você estudar, é só você ler, estudar. Você vai perceber que é o ensinamento de Jesus. Você compreende? É isso, é simplesmente. Nós não estamos passando para você uma nova religião. Nós não estamos passando para você uma nova igreja. Não, nós estamos falando o que é real. Então João Batista pregava: eu sou a voz do que clamo no deserto. Não é, João Batista não falava do deserto. Lá não falava do deserto do coração do homem. Porque o homem, por causa do egoísmo, do orgulho, se afastou de Deus. Isaías profetizou: estes têm olho, mas não vê, têm ouvido, mas não ouve. Clama, louva-me na sua boca, mas seu coração está longe de mim. Você compreende? Então, pregou, aleitava Jesus para um grupo de religiosos, os fariseus, porque na Bíblia, nos evangelhos, eles falam assim, os fariseus. Mas a tradução certa seria os religiosos. É os religiosos da época. Onde Jesus estava, onde tinha alguém falando do amor de Deus verdadeiro, tinha um grupinho da igreja. Não para aprender, mas para descobrir uma maneira de condenar. Todo o tempo de Jesus sempre havia um grupinho. Não para aprender com Jesus, mas para pregar Jesus fazendo algo contra a lei. Porque quem fizesse algo contra a lei era condenado à morte, apedrejado até a morte. Percebe? Eles não obedeciam o 5º mandamento que Deus enviou a Moisés. Não matarás. Ninguém tem direito de matar ninguém. Você compreende? Porque o homem já está ordenado a morrer uma vez. Ele morre, não precisa ninguém matar ele, não. Ele, então, disse para os religiosos: eu endireitai os vossos caminhos, arrependei-vos das vossas falsidades, porque eu vos trago o reino de Deus para vós. Jesus fala declarado que a igreja não trazia o reino de Deus, mas trazia o reino do homem. No próximo capítulo nós vamos falar disso aí. Que Jesus não veio para o reino da igreja nem da política, não. Você compreende? Então eu disse: eu trago a ferramenta afiada. Esta ferramenta vai arrancar esta planta que o Pai não plantou. Arrancar até a raiz. E atirar o fogo e vai queimar até virar sila. João Batista profetizou isso. Profetizou para a igreja, para os grupos da igreja, da religião. Depois Jesus cumprimenta lá no meio do evangelho, quando Pedro questiona Jesus: Senhor, os religiosos
estão criticando a sua doutrina. Aí o Senhor Jesus disse, Pedro, deixa eles, porque eles são cegos, condutores de cego. Segue você. Porque na verdade eu te digo, Pedro, que esta planta que o Pai não plantou, vai ser arrancada até a raiz e atirada ao fogo, para ser queimada até virar cinza. Para quem Jesus falou isso? Para a igreja. Porque aqueles eram o anticristo. Querido irmão, eu convido a você a estudar, meditar conosco. Não vamos falado. Porque se eu falado, eu falo da doutrina dos Espíritos, o livro dos Espíritos, que no Evangelho passado, 2 vezes eu falei que existia 1.200 perguntas e respostas. Não é 1.200, não é 1.019 pergunta e resposta. A menor pergunta, a melhor resposta, aliás, do livro dos Espíritos, Kardec pergunta ao Espírito da Verdade. Qual é o Espírito, a entidade, o mentor dessa doutrina em que nós devemos seguir fielmente? E o Espírito da Verdade respondeu, Jesus. Você compreende? Examina, meu irmão. Às vezes a pessoa fala, a doutrina dos Espíritos é uma doutrina diabólica, é uma doutrina das trevas. Então a gente pergunta, você já leu o livro dos Espíritos? Não, nem quero ler. Como é que você quer condenar uma coisa que você não conhece? Você não conhece nem você mesmo. Você sabe quem é você? De onde você veio? Para onde você vai? O que é que você está fazendo aqui? Porque a igreja não sabe de Jesus, o que é que Jesus veio fazer. Por isso que ela tenta passar que Jesus é Deus, porque ela não tem explicação. Mas Jesus não é Deus. Não adianta, meu irmão, você passar horas pregando que Jesus é Deus, tentando, porque isso não vai, você não vai revogar a lei de Deus. A igreja pregou 600 anos que a terra era quadrada. A terra ficou quadrada, ela continua redonda até o dia de hoje. Então, a lei de Deus é imutável. Vamos examinar. Começamos pelo o Evangelho de João, capítulo 1, capítulo 3. Num dos outros evangélicos, o sacerdote pergunta para Jesus, até quando você vai deixar nós curioso? O que vieste fazer? Você veio julgar o mundo, condenar o mundo? Então Jesus responde para ele, não, eu não vim julgar o mundo e nem condenar o mundo, mas eu vim salvar o mundo. Porque o homem, o que comanda este mundo já está condenado. É o homem, é o corpo material. Paulo não disse? Ao homem está ordenado a morrer uma vez só? O salmista não disse, vós sois espírito, vós sois Deus, sois espírito. Mas como o homem vai morrer? Eclesiastes 12, versículo 6. O Salomão escreve, o corpo morre, vai para o pó. Porque é pó e ao pó voltará. Mas o espírito, esse que fala, esse que é eterno, que não morre, que este é a semelhança de Deus. Ele é eterno, ele volta para o Criador. Esta é a doutrina dos Espíritos. Aí Jesus fala no capítulo 3 também, né? Veja aqui. Capítulo 3, versículo, parece que é 19. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho primogênito, não é unigênito não, viu, meu irmão? Unigênito é Deus, que a igreja tenta dizer que é 3. Deus é unigênito. Jesus é único, é primogênito. Porque nós também somos filhos de Deus. Nós provamos dentro, está escrito no Evangelho. É você que é cego e não quer enxergar. Então ele diz que Deus enviou.
não para condenar o mundo, mas para salvar o mundo. Lá no primeiro capítulo, ele também fala que Jesus veio para salvar o mundo, nem condenar o mundo. Como é que você prega? Se você prega, você tem certeza que Jesus foi embora. Percebe? O Jesus verdadeiro, lembra que nós falamos do Deus que criou o homem e a igreja criou um Deus, e do Deus que a igreja criou, que não aceitou o primeiro casal, não aceitou a carta magna dos 10 mandamentos, não aceitou Jesus. É o Deus que a igreja criou. Mas a igreja também criou um Jesus. Esse Jesus da igreja que foi embora. Já estamos no 3º milênio e ele não voltou até o dia de hoje. Se você acredita nisso, e essas 3 vezes que Jesus fala, que quando Jesus voltar, ele vai julgar os vivos e os mortos. Mas Jesus não falou 3 vezes. Eu não vim julgar o mundo, eu vim salvar o mundo. Por que é que ele agora vai voltar só porque a igreja quer? Para condenar? Deus é amor. Nada existe fora deste amor. Se você acredita que Jesus vai voltar e vai julgar os vivos e os mortos, você é anticristo. Você é o anticristo que está escrito no Apocalipse. Você, meu irmão, que fala em língua, que profetiza, porque Deus está falando comigo, Deus está mandando falar com você, isto é anticristo, minha irmã. Porque o apóstolo Paulo disse, mesmo que deixe um anjo do céu e dê uma outra doutrina que não seja do Evangelho, não aceita porque é falsa, é anátema. O Senhor Jesus, no capítulo 1 do Evangelho de João, no capítulo 8 do Evangelho de João, ele fala para o sacerdote. Deus nunca foi visto pelo homem, nunca falou com o homem. Por que que agora Deus fala com a igreja? Ah, mas lá no Velho Testamento, eles falavam com Deus. E o nosso ensinamento, nós provamos para você que aquele é o Deus que a igreja criou. A mesma igreja que não aceitou o primeiro casal. Meu irmão, se você que prega, porque os evangélicos principalmente, eles falam de Satanás o tempo todo. Esta figura que é mentira. É uma fantasia criada pela igreja. É o capitão do mato. A igreja criou ele para dominar o homem, para ameaçar o seguidor, para colocar medo, porque o seguidor da igreja serve a Deus por medo, não por amor. Se você acredita no apóstolo, no evangelista Marcos, que nunca foi discípulo de Paulo, criança, ele nunca viu Jesus. Mateus foi apóstolo de Jesus, mas ele não estava no batismo. Ele entrou na metade. Esses dois evangelistas que falam que depois que Jesus foi batizado, ele foi enviado para o demônio, o espírito das trevas, Satanás, levou ele para o deserto para tentar, ficou tentando ele durante 40 dias e 40 noites. Meu irmão, isso é anticristo, minha irmã. O Senhor Jesus é o espírito mais evoluído. Ele não é Deus, mas é o espírito mais evoluído. Ele está aqui com a evolução que ele tem desde que a terra foi criada. Agora você acha que uma figura mitológica, uma mentira da igreja, pode arrebatar Jesus, humilhar ele, levar ele, começar a levar ele como uma marionete de um lado para o outro? Ah, mas está escrito. Mas leia o Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 1. Quando Jesus foi até João para batizar, ele batizou Jesus. Então, no batismo, aconteceu algo que, será que vocês não prestam atenção? No batismo, quando batizava, houve uma voz do céu que disse, eis aí o meu filho, ao qual eu me comprazo, dá ouvido a ele.
Lá no sermão, no Monte da Transfiguração, quando Jesus, você fala, você pega, que quem morre e volta a aparecer é o Satanás. Então, Moisés e Elias era Satanás falando com Jesus, brilhava como o sol. E lá, quando os discípulos ficaram apavorados, eu vi uma voz do céu e disse, eis aí o meu filho. A ele ouvi. Capítulo 12 do Evangelho de João, quando o sacerdote tentava confundir Jesus, ouve-se a voz do céu novamente, eis aí o meu filho, muito mais. 3 vezes Deus fala, chama Jesus de filho. E você teme em dizer que Jesus é Deus. Isso é anticristo, meu irmão. Você acredita em Deus ou acredita no homem? Quem inventou a Trindade foi a Igreja Católica. É homem. A Santíssima Trindade foi criada no ano 240 no Concílio de Laodiceia. Deus é único. Se você prega assim, você é anticristo. O Senhor não tirou Abraão da terra de Ur, porque Abraão pregava um só Deus. Por que o povo foi tirado do Egito? Para adorar um só Deus. Porque esses lugares adoravam 3 deuses. Agora a igreja criou 3 deuses. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Você pega e afirma que é verdade. Isso é anticristo, minha irmã. Você não vai se converter, não. Você não vai aceitar Jesus verdadeiro e deixar de seguir o homem e seguir a Jesus. No dia da ressurreição, quando Jesus ressuscitou, ele materializou a Maria Madalena. Ele prova-me, é uma prova contundente que ele não é Deus. E que nós somos filhos de Deus. Porque a igreja diz que nós não somos filhos de Deus, nós somos filhos adotivos. Jesus fala para Maria Madalena, diz aos meus irmãos que eu vou para o meu Pai, que é o vosso Pai. Percebe? Ele fala, o meu Pai. Ele não está falando, eu vou lá falar comigo mesmo. Eu vou para o meu Deus, que é o vosso Deus. Meu irmão apóstolo, meu irmão pastor, você que fala, ora porque o meu Deus, porque o meu Jesus, ora pelo meu Deus, você é anticristo. Você está criando um Deus só para você. Deus é para todo. Deus é universal. Todo o mundo, o universo, Deus é um só. Você compreende? Será que você pode entender isso? Ou você vai continuar a debater contra o ensinamento de Jesus? Nós convidamos a você. Venha, vamos estudar. Prova para nós o contrário. Prova porque você tem prova contundente que você prega está certo. Se você quer, às vezes, a gente vê pastor dizendo que o Papa é a besta. É. Você também é. Se você prega contra o Evangelho, você é anticristo. Porque o Senhor Jesus, ele fala declarado, aquele que é por nós, é por nós. Aquele que não é contra nós, é por nós. Se você não concorda com a palavra de Jesus, você é anticristo. Não sou eu que estou falando isso. É a própria palavra. Nós não estamos falando para você sair da sua igreja. Não, minha irmã, vamos pregar a verdade. Vamos deixar o Velho Testamento, terminou na cruz do Calvário. Vamos deixar os 4 dogmas da Igreja Católica. A Igreja Católica que adota o dogma dela, mas você saiu de lá, você não tem que tirar a igreja de você. Porque o inferno eterno, o céu único, a Santíssima Trindade e Satanás é um dogma. Você não pode questionar. Você é obrigado a servir. Nós provamos que isso não é verdade, que isso é dogma. Dogma é fantasia. Capítulo 17 do Evangelho de João, nós falamos, né, que Abraão falou do único Deus, Moisés falou do único Deus,
o salmista Davi, no Salmo 139, que Deus é onisciente. Capítulo 17, o Senhor Jesus fala: Pai, eu te dou graça porque eu consegui levar ao mundo que o Senhor é um Deus único, é um. E eu, Jesus, sou teu filho. Aquele que crê nas minhas palavras que são suas, será salvo. Aí, na terceira parte, ele fala: Pai, a minha vontade é que este que me ouve, porque ele fala, quem é de Deus ouve a minha palavra. Se você não ouve a palavra de Deus, de Jesus, se você não segue a Jesus, segue o homem, você não é de Deus. Você tem preconceito, o preconceito é anticristo. O Senhor Jesus, ele fala que tem preconceito, está nas trevas. Portanto, você, além de ser anticristo, você está nas trevas. Vamos pregar o Evangelho, começar. Mateus e Apocalipse, esta é a nova era. É a boa nova, minha irmã. O Velho Testamento passou, não volta mais. Os dogmas da igreja é da igreja. Cada um tem um livre-arbítrio de falar e querer acreditar no que acredita. Quer aceitar Jesus? Então siga Jesus. Obedeça a Jesus. Lembra, nós não estamos convidando a você a largar da sua igreja. Nós estamos convidando a você a unir-se. Meu irmão, se nós não unirmos, se nós unirmos, nós venceremos. Separados seremos derrotados. Até quando? Até quando nós vamos ficar derrotados? Em nome do Senhor Jesus, desperta desse sono da indolência. Venha falar conosco. Caminho do Amor, Francisco Pedro, hotmail.com, semente de luz. E assim, vamos para o final, né, do nosso Evangelho no Lar, convidando a você para o próximo, se Deus assim o permitir. Agradeço por você estar aqui no meu, como fala assim, no meu aposento, né? Aqui é o lugar onde é que eu tenho oportunidade. Desculpa que às vezes eu não fico focalizado direito, porque eu sou cego. Sou sozinho. Eu sonho um dia ter alguns irmãos que chegam para nós fazer este evangelho. Nós vamos fazer isso, um dia nós vamos conseguir isso. Fazer o evangelho ao vivo. Aí vamos localizar certinho, né? Aí quando eu esqueço de colocar música como eu esqueci, alguém vai lá e coloca, né? Que percebe que não tem música. Eu esqueci de ligar a caixinha de música. Mas não tem problema. O importante é a palavra, né? Então, se você, meu amigo, quer conhecer a verdade realmente, entra no nosso estudo, que nós temos mais estudo. Nós temos mais de 500 vídeos na internet. Entra no grupo dos deficientes físicos do GK. 7 passos para renascer para uma vida melhor. 7 passos para renascer para uma vida melhor é um livreto nosso que é o nosso estudo básico. Primeiro passo, o que é o homem? Por que a Bíblia, os evangelhos, o livro, a doutrina dos Espíritos sempre fala porque o homem, não fala e a mulher. Porque ele está referindo ao corpo. Deus criou o homem, esse que vai morrer, mas colocou neste corpo o homem macho e fêmea. Ele não tirou costela, não amassou barro e nem tirou costela para fazer a mulher, não. Deus criou o homem e a mulher no mesmo dia e abençoou. E não criou Satanás para obrigar a seguir a ele, não. Ele abençoou. Crescer e multiplicar, encher a terra dos vossos frutos. Então nós todos somos irmãos. A igreja faz isso para separar. Separado nós seremos derrotados. Você compreende? O que é Deus? Nós falamos do Deus verdadeiro, o Deus que criou o homem, não o Deus que a igreja criou. O que é Jesus? Nós falamos desse Jesus verdadeiro que nós estamos falando para você. Você vê que dentro da igreja existe 2 Jesus. O Jesus da igreja e o Jesus verdadeiro. Minha irmã, Jesus, você não precisa esperar Jesus vir até você, não. Nós é que temos que ir a Jesus.
É nós que vamos para subir, nós temos que subir para cima, não é para baixo. Nós vamos esperar aqui para subir? Se você chegar numa escada, você quiser subir, se você não subir a escada, você não sobe, você fica parado. Se você quer ir a Jesus, você tem que ir até Ele, não esperar que Ele volta. Porque Ele apenas veio mostrar o caminho da verdade na vida. O caminho. Ele é o caminho. A verdade é o Evangelho. A doutrina dos Espíritos é o segundo Consolador. Se você não duvida, você ironiza, estuda o livro dos Espíritos, estuda o Evangelho para você ver qual que está concernentemente seguindo. Porque a doutrina dos Espíritos é o Evangelho redivivo. Nós fazemos aquilo que Jesus falou. Os meus discípulos são reconhecidos pela maneira de amar. Não é pela aparência, não é pela veste, não é pela batina, por paletó larga, gravata larga, paletó de carro de ano. Não. Deus pode manifestar a pessoa mais simples e mais humilde. Porque Ele não faz acepção de ninguém. Quem faz acepção é a igreja. Enquanto tiver acepção, enquanto tiver preconceito, nós vamos ser derrotados. E é anticristo essa doutrina que vocês pegam, tema, não querem conhecer a verdade. Deus seja louvado. Neste momento, que você colocou a tua aguinha aí, elevamos nossos pensamentos. Ora comigo em pensamento. Amado Mestre Jesus, em teu santo nome, nós te imploramos, te pedimos, abençoe este lar, no lugar mais distante, aonde esse irmão, aonde essa irmã está. Abençoe a sua vida, o seu lar, a condução que ela está nos assistindo, o aparelho que ela está nos assistindo, a água que ela colocou aí para fluidificar. Senhor, aquela mãe que tem um filho, uma filha, um parente que está no hospital, está numa cama com enfermidade. Senhor, nós lhe pedimos, ajuda ela a vencer essa luta. Que lembra, minha irmã, o Senhor Jesus diz, vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Ele não diz que cura nós, não. Ele não disse como a igreja fala que ele veio carregar a cruz. Ele falou assim, aquele que quiser me seguir, tome a sua cruz e me siga. E aí ele disse, porque meu fardo é leve, meu jugo é suave. Aprenda de mim, porque eu sou manso. Mas Jesus não obriga ninguém a servir ele, não ameaça, não faz chantagem, não obriga você a pagar para receber bênção ou receber oração. Tudo é de graça. Dá de graça que de graça receber. Senhor Jesus, aquela mãe, aquele pai, que tem um filho que está na prisão, no Instituto de Recuperação, envolve ele com sua luz, que ele tenha a oportunidade de ouvir o nosso Evangelho, e que ele possa assistir com humildade, com paciência, e renascer para uma vida melhor, e tornar uma nova criatura. Tornar uma pessoa de bem, essa é a nossa meta. Nós não temos nenhuma pretensão de formar uma grande religião. Nós só temos, a pretensão nossa é unir a humanidade. Somos pequeninos, mas lembra, o nosso logotipo é um beija-flor. Aquele beija-flor que quando incendiou a floresta, ele com o biquinho na lagoa enchia de água e jogava no fogo. Então começaram a zombar dele. O que é que você pensa que eu estou fazendo? Eu estou ajudando a apagar o fogo, mas com esse pouquinho de água. Ele disse, pode ser pouco, mas eu estou fazendo da minha parte. Nós, por exemplo, eu estou sozinho, sou cego, tenho 80 anos de idade, tenho dificuldade em gravar. Mas tem uma coisa, o que eu falo é verdade, eu não invento. Eu não acho que tem que ser assim, não. Se Jesus disse que assim, é assim. Ninguém pode mudar. Senhor Jesus, purifica esta água, magnetiza ela, para o animalzinho, para a pessoa que vai tomar.
Senhor, que a vossa luz, minha irmã, aquela pretensão da igreja que fala, porque Deus vai enviar um anjo de Deus com a espada inflamada e ficar no seu portão para evitar que Satanás entre, é mentira. Deus tem muita coisa mais importante a fazer do que trabalhar de guarda na sua casa. Quer ter a sua casa protegida, faça o evangelho no lar. Convida Jesus para morar com você, então, no seu lar. Você que faz o evangelho no lar, num apartamento, você magnetiza todo o prédio, todo o quintal, toda a redondeza. A luz, onde existe a luz, não existe treva. Em nome do Senhor Jesus, recebam a bênção, a luz, a proteção. Em nome do Senhor Jesus, convidamos a você para estar conosco no próximo, em nome de Jesus. Eu sou Francisco Pedro, eu sou um administrador deste grupo, Grupo Ecumênico Caminho do Amor, Semente de Luz. Nós pretendemos ter um endereço, um local. O dia que nós encontrarmos um endereço, um local, nós vamos dar o nosso endereço. Nós vamos nos ajuntar, vamos estudar para conhecer o Evangelho e a doutrina dos Espíritos e fazer a parte social que nós fazemos. Em nome do Senhor Jesus. Ore por nós e nos ajude. Saudações em Cristo Jesus, nosso Mestre e Senhor.